Santo. Amém. Nós vamos refletir sobre a parábola do patrão, do empregado e do patrão. Esta é uma parábola que ela está registrada tanto no Evangelho de São Mateus quanto no de São Lucas. E ela foi uma das últimas parábolas contadas por Jesus a seus discípulos quando ele se encontrava em Jerusalém, 2 dias antes da Páscoa e da sua crucificação. Após a sua visita, acho que foi a última visita ao templo, eles caminharam em direção ao Monte das Oliveiras, onde ele contou uma série de parábolas relacionadas com o final dos tempos, que elas vêm descritas antes dessa que nós vamos meditar, né? O texto do Evangelho de Mateus, ele é semelhante ao de Lucas, com pequenas diferenças. Mas eu vou querer ler para vocês, porque no de Lucas tem um complemento, né, que eu acho que é importante também mencionar. No Evangelho de Mateus, Jesus contou essa parábola quando ele estava exortando os seus discípulos a respeito dos acontecimentos que sucederiam no final dos tempos. E já no de Lucas, essa parábola também aparece no contexto em que Jesus ensinava sobre a vigilância e prudência diante da realidade do seu retorno no final dos tempos. Então, ambas as parábolas, né, de uma forma comparativa, elas exortam a vigilância, obediência e fidelidade. Qual é a motivação? É a expectativa da volta do Senhor. Enquanto é aguardada essa volta, se deve vigiar, para não ser pego de surpresa. Aqui no Evangelho de São Mateus, é na página 1315, Mateus capítulo 24, versículos de 45 a 51. Ou como eu falei, ela é logo subsequente a uma exortação que o Senhor estava fazendo sobre o final dos tempos. E aqui ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor na sua volta encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas se é um mau servo, que imagina consigo, meu Senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, o Senhor desse servo virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, e o despedirá, e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos ver rapidamente o de Lucas, está na página 1366. É Lucas 12, versículos 41 a 46. Disse-lhe Pedro. Jesus também, nesse contexto, estava exortando sobre a vigilância, né? Fidelidade, sobre a sua volta. Disse-lhe Pedro: Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? Pedro, com essa pergunta, ele estava se referindo ao finalzinho da parábola anterior, a do ladrão noturno. E Jesus, ele responde com esta parábola que nós vamos meditar agora. Eu vou ler para vocês. O Senhor replicou: qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu Senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas a comer, a beber, a embriagar-se, o Senhor daquele servo virá no dia em que não esperar e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade do seu Senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes.
Mas aquele que, ignorando a vontade do seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas duas passagens, o servo, ele recebe a responsabilidade de administrar a casa do seu senhor quando ele estiver ausente, quando sai de viagem, quando estiver ausente. Quando eu estava procurando, eu vi que alguns escritos se referem a essa parábola como a parábola do servo fiel e do servo infiel. Ou então a parábola dos dois servos. Na verdade, é um mesmo servo que Jesus descreve e que pode apresentar dois comportamentos diferentes com relação à responsabilidade que lhe é designada pelo seu senhor enquanto estiver ausente, em viagem. Então nós vemos que essa parábola, o Pedro perguntou, né, se a parábola anterior eram só para os discípulos, né, ou eram para todos. Nós vemos que essa parábola é para todos nós. E olhando atentamente a vida dos discípulos, dos seguidores de Jesus, nós vemos que é caracterizada por duas atitudes: a vigilância e a responsabilidade. E a obediência também, né? Ou seja, o servo tem duas opções diante de si, aí, né? Nesse caso que nós estamos estudando. Ser fiel e imprudente, ou ser descuidado e imprudente. No primeiro caso, ser fiel e imprudente, ele receberá uma grande recompensa do Senhor. Jesus disse que o servo bom e fiel é aquele a quem o seu Senhor encarrega dos bens de sua casa para dar aos seus outros servos alimento no tempo devido, e voltando o Senhor encontra esse servo cumprindo diligentemente sua ordem. Por causa de sua fidelidade, Jesus diz que certamente o Senhor daquele servo haverá de encarregá-lo de todos os seus bens. Vai dar uma responsabilidade ainda maior, vai dar um prêmio, né? No segundo caso, ser descuidado e imprudente, o mesmo está destinado a sofrer uma severa punição. Aí fala assim: mas se aquele servo for mau e pensar que o seu senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com bêbados, então virá o senhor daquele servo num dia que ele não espere, uma hora que ele não sabe. Assim o senhor do servo mau irá separá-lo de sua casa e destinará sua parte com os hipócritas. O servo mau será expulso a um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. O patrão, que antes de viajar delega a responsabilidade ao seu servo, representa Jesus. Ele é o dono da casa que vai partir em breve e deixa a responsabilidade do cuidado da família a um servo. Esta casa também é a igreja, somos todos nós. E esse servo também pode ser cada um de nós. Então, ele deixa esse cuidado da família. Esse cuidado é nosso também com a família de Deus, com a igreja. E nós recebemos de Deus a graça e o conhecimento. E Jesus, ele espera encontrar, na ocasião do seu retorno, servos bons que cuidaram com responsabilidade e diligência dos bens que lhe foram confiados. Ou seja, eles cumpriram o seu dever de fé, de esperança, de caridade, administrando com zelo e a favor da edificação dos outros irmãos, os tesouros espirituais que Deus lhe concedeu. O servo bom, ele faz a vontade do Senhor e cuida daqueles que se acham necessitados, tanto espiritualmente, com o alimento da palavra, quanto materialmente, com o alimento, com a ajuda espiritual, material. Esse servo, tal como o Senhor da parábola, Jesus, quando ele voltar, ele vai colocar todos os seus
servos fiéis num grau eterno de glória e de honra também. O servo bom, ele não teme a volta do Senhor, porque ele não se preocupa se vai ser pego em alguma coisa ruim ou não, porque ele está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E nós vemos que este ensino de Jesus, nesses evangelhos, ele é muito urgente. Tanto para aquele povo, era urgente para aquele povo daquela época, quanto para nós hoje. Porque há o perigo, a tentação de que, devido à demora da volta do Senhor, de se perder a esperança, de se perder a expectativa do retorno, de arrefecer, desiludir, esfriar na caridade, cair na indolência, na preguiça, ou seja, no pecado, no afastamento de Deus. Por isso que Jesus nos mostra o que poderia acontecer se o comportamento do servo tivesse sido outro e as respectivas consequências das suas decisões erradas. Ele fala assim: porém, se aquele servo mau disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora que não sabe, e castigá-lo-á e lhe dará sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, esse servo, devido à demora do patrão, esse servo mau interpretou como licença para ele agir de acordo com a sua própria vontade e determinação. Ele passa a cometer injustiças, ele deixa que a autoridade provisória que o patrão lhe deu, deixa que isso lhe se a cabeça, né? A autoridade, ele passa a tratar os outros com crueldade e violência, pensando que ele não tinha que prestar mais contas a ninguém e que a sua condição que foi colocada ali de superior dos outros isentava ele de qualquer consequência dos seus atos. Ou seja, que ele estava acima do bem e do mal, porque ele estava numa posição agora de liderança, né? Então esse homem, a gente vê que ele perdeu o senso de responsabilidade, do comportamento adequado. Ele se separou dos seus pares, ou seja, ele se separou da igreja, dos seus irmãos. Como se pode deduzir na frase que diz assim, que ele passou a comer e beber com os ébrios. Então, ele passou a ter comunhão com o mundo. Ele se afastou da igreja, ele se afastou dos irmãos e passou a ter comunhão com o mundo. E Jesus fala que esse servo mau, devido à sua negligência, falta de compromisso, obediência, imprudência, ele poderá ser surpreendido com a volta do Senhor. E quando menos esperar, ia ser condenado por causa do mau uso da responsabilidade que ele recebeu. E porque ele se colocou em posição do Senhor diante dos outros. E todas as vezes que nós tentamos ocupar o lugar do Senhor, que Ele não nos reservou, nós atraímos a ira e o juízo sobre nós. Gente, é muito sério essas palavras de Jesus. E nós podemos perceber aqui uma crítica aos chefes dos judeus naquela época, com relação ao comportamento desses líderes na casa de Deus, a igreja. Mas também nós podemos trazer para os nossos dias de hoje, nas comunidades cristãs. Na nossa comunidade cristã só existe um chefe, um só Senhor Jesus Cristo. Os outros são servos e irmãos que receberam a incumbência de presidir a comunidade e devem permanecer fiéis e não se transformar em donos. Cada um de nós recebeu uma incumbência da edificação dos irmãos. O conhecimento que nós adquirimos, ele não é privilégio, muito pelo contrário. Ele acarreta responsabilidade e obrigações a mais, para cada um de nós. E também as posições de lideranças que nós ocupamos, seja numa comunidade, seja na igreja, elas não são eternas. Tudo é passageiro. Ser um servo bom ou mau depende da nossa escolha. Todos nós somos responsáveis pela prática da verdade que nós conhecemos, que nós aprendemos. Na vida cristã, essa prática, ela se revela no amor,
e na aliança que nós temos com Deus em Cristo e no serviço que nós prestamos ao reino de Deus. Pelo nosso batismo, nós somos inseridos no corpo de Cristo e nós temos esse mandato de evangelizar, levar a sua palavra, às vezes até nem tanto pela pregação, mas muito mais pelo testemunho. Nós somos chamados por Jesus a ser sal e luz. Muitas vezes pode até ser na descrição, no silêncio, outras vezes na exposição, mas nós somos chamados pelo Senhor para temperar, para dar sabor, para iluminar o ambiente onde nós estamos. E Jesus apresentou o seu caráter como a medida padrão a ser adotada por todos nós, no nosso relacionamento com nossos semelhantes e com Deus. Se alguém deseja ser um bom servo, então ela tem que proceder de acordo com os ensinamentos de Jesus. Precisa estar atento ao lugar que se ocupa na vida de Jesus, nas nossas histórias passadas, presentes e futuras, em nossa vida, e imitar. Jesus, ele era o modelo de humildade e de obediência nos relacionamentos. Falando da parábola de Lucas, que tem um adicional, uma conclusão a mais, né, que não aparece no Evangelho de Mateus, nessa conclusão Jesus diz ainda que o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas aquele que não soube e fez coisas que não sabia, né, da vontade do Pai, e fez coisas dignas de açoites, ele vai ser castigado com poucos açoites. E que a qualquer um que muito foi dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito se confiou, muito mais se lhe pedirá. Esta conclusão, ainda, nos ensina que a revelação de Deus ao mundo torna todas as pessoas indesculpáveis, mesmo que em diferentes graus. Então, nenhum servo mau poderá se justificar apelando para uma suposta ignorância. Pratiquei o mal porque não sabia. Isso porque a ignorância, ela nunca é absoluta. Meus irmãos, a vida cristã é toda ela uma preparação para o encontro definitivo com o Senhor. O dia e a hora desse encontro nós não sabemos. Por isso Jesus insistia para com os discípulos para que se mantivessem vigilantes. A espera deveria mantê-los ativos, pois a cada minuto da nossa existência poderá ser uma ocasião para a gente sempre estar se preparando cada vez melhor. Na passagem anterior que nós não lemos, Jesus ele fala assim: estejam cingidos os vossos rins. Naquela época, os homens usavam aquelas túnicas longas, que eles amarravam, arregaçavam e amarravam em cima com um cinto, para que eles pudessem ou viajar ou trabalhar sem atrapalhar, ter mais liberdade nas pernas, né? Então, Jesus, ele fala que a gente tem que estar atento, seja em trajes de viagem, porque nós não sabemos que horas que nós vamos partir desta vida para a viagem, seja trabalhando, servindo o reino de Deus, mas temos que estar sempre ativos. E para isso, o Senhor nos deu o seu Espírito Santo, para que nós possamos ter sabedoria, a ajuda e a força que nós precisamos para abandonar o pecado e abraçar o caminho de amor, justiça e santidade de Deus. Todos nós recebemos os dons segundo a medida de Cristo. Mas não é fácil, né? Na nossa sociedade, em que os valores são questionados, viver a fidelidade não é fácil. Sabemos que para ser coerente com a fé cristã, nós temos que proclamar e defender a verdade, tanto sobre nós mesmos, como defender a dignidade de todas as pessoas, da vida humana das pessoas. E em todos os ambientes onde eu estou, eu tenho que ser esse testemunho. Eu tenho que ser esta luz. Seja na minha família, no trabalho, na escola, na igreja, em toda a sociedade. Ser esta luz de Cristo. Instruindo, orientando,
ensinando tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Afinal, Jesus, ele ficou 3 anos ensinando os discípulos, e os discípulos passaram para todos os outros, e esse ensino chegou até nós. O Senhor da parábola que nós lemos, ele tinha expectativas com relação ao servo. Ele confiou o cuidado da sua casa. Deus, ele também tem expectativas a nosso respeito. E nós devemos pensar se nós temos sido esses servos fiéis e prudentes. Que tipo de servo eu sou? Prudente, fiel, irresoluto, preguiçoso, descompromissado? Como será que o Senhor me encontraria se eu tivesse que prestar contas agora, nesse exato momento dos meus atos? Pequeno momento aqui para a gente refletir sobre isso. O encontro com o Senhor, ele se prepara por meio da prática do amor e da justiça. Não é simplesmente em determinados atos de piedade que a gente muitas vezes realiza mecanicamente. Quem o Senhor encontrar amando o próximo, lutando pela justiça, cumprindo a sua vontade e os seus mandamentos, será convidado para participar da alegria do seu reino. E eu repito aqui para vocês, certos discípulos, pensando que o Senhor tardaria a voltar, e que por isso eles teriam tempo suficiente, porque a gente muitas vezes pensa isso também, né? Depois eu vou ter tempo, depois eu me arrependo, Eles pensaram que teriam tempo suficiente para se preparar, não ficaram atentos, e com isso foram esfriando, se afastando, descambando para uma vida de impiedade. Como nós não sabemos a hora, como é incerta a hora, é muito imprudente agir assim. Porque quanto menos espera, vamos ser chamados a prestar conta da nossa existência e receber ou o castigo ou a recompensa. No dia do nosso batismo, no dia do batismo de Cristo, quando ele foi batizado, o céu se abriu e uma voz falou: "Este é meu filho muito amado." E no dia do nosso batismo, nós também recebemos esta graça, esta riqueza para a nossa vida. Então, que nós possamos seguir sempre fiéis, bons servos de Deus, e que o sangue redentor de Jesus nos lave, nos purifique de tudo aquilo que foi apagando a imagem de Deus nas nossas almas, e renove